E aí, rapaziada, sejam bem-vindos a Gens Garage, eu sou o Alexandre. E galera, é o seguinte, antes de você que quer um orçamento, lembre-se, meu contato tá na descrição. Tem que falar isso no começo, galera, que tem muita gente que pergunta nos comentários. O meu contato de WhatsApp tá na descrição, só chamar que eu te passo um orçamento. Não fica perguntando nos comentários, porque nos comentários eu não passo orçamento, beleza? É uma coisa particular, eu tenho que ver quanto que tá o farol no momento e tal, para poder passar esses valores para vocês, tudo bem? Mensagem dita, não se esqueça de me seguir no TikTok, eu vou passar aí embaixo o meu TikTok para vocês seguirem, que sempre sai alguma novidade ou outra lá antes de estar saindo vídeo por aqui, tudo bem? Galera, é o seguinte, eu vou falar para vocês sobre o farol do Civic mais caro da Gens Garage, por motivo de ser o mais completo e também um dos mais difíceis de se fazer aqui, tá? Cara, o que eu posso dizer pra vocês? É uma coisa exclusiva, tá? É um farol exclusivo, farol não é caro, né? Não é caro, vocês sabem que não é caro, né? Um farol desse daqui eu pago, mano, baratinho, é muito barato, tá? O pessoal pensa que um farol desse daqui é 500 reais, tá? Não é isso, tá, pessoal? 500 reais não paga nem o farol, tá? Um par de farol desse daqui eu tô pagando, vou ser sincero pra vocês, acho que uns 1.200 só o farol, tá? Ultimamente as coisas no Brasil, não só no Brasil, mas no mundo inteiro tá caro. Dólar subiu e etc. Vocês estão ligados, né, mano? E quem tem, vende caro, tá? Infelizmente. E quem sofre somos nós, consumidores, tá? Eu tenho que comprar esse farol bem mais caro. O fornecedor meu deve comprar bem mais caro também para poder fornecer para mim. E assim por diante, tá? Infelizmente tá caro, beleza? Mas já vou adiantando de antemão para vocês que esse farol realmente ele é caro por motivo não só das peças ser caras, mas também pela sua complexidade em construção, beleza? Porque, galera, já teve muito, mas muito cliente que pediu pra mim colocar 2 projetores da BMW Sport nesse farol e eu nunca consegui, tá? Mas agora, com o meu parceiro RJ LED, eu consigo chegar nesse nível de detalhe que vocês estão vendo no vídeo, tá? É um farol que me impressionou bastante, tá? No quesito de adaptação, foi difícil, mas tudo foi pegado medida, com paquímetro. Eu fiz o desenho desses índios no SolidWorks, que é um programa que faz desenho 3D e tal, planejamento, né, o desenvolvimento, e eu mandei esse desenho para ele, beleza? Avião passando, né? Então, galera, foi uma coisa, cara, sabe quanto tempo eu tô com esse farol, pessoal? Acho que já vai fazer um mês, tá? Se eu não me engano, já vai fazer um mês desenvolvendo ele, tá? Então, tipo assim, cara, opa, não posso mostrar aquele farol. Ó, tem um outro lá em cima que, opa, não posso mostrar também, que é de um Vectra que eu desenvolvi os Angels. Galera, é uma coisa que tem que ser feita com cuidado, com carinho e dedicação, tá? Não é coisa feita nas coxas, tá? O pessoal que já me conhece e sabe que eu sou muito detalhista nas coisas. Eu gosto de deixar a pintura perfeita, a vedação perfeita, a montagem perfeita e é tudo por alinhamento, tá? Eu trabalho com medidas, tá? Eu trabalhei 6 anos em metalúrgica e eu tenho essa crise de perfeição nas medidas, tá? Então, tudo eu calculo muito bem para poder dar tudo muito certo, tá? As adaptações e tal, você pode ver, cara, ó, os índices eles são completamente alinhados no eixo, tá? Vocês podem ver ali, ó, beleza? Então é um negócio assim que fica perfeito, tá? E cara, o farol, igual eu falei, não é barato. Esse farol do Civic, o completaço, ele é um dos mais caros. Esse daqui é um dos mais caros. Porque tudo é desenvolvido, tudo, cara, não tem nada nesse farol aqui que eu tenho, sabe? Tipo assim, ah não, é só pegar essa peça e colocar. O Diamond, tá? Que esse farol ele tem Diamond. Eu desenvolvi o Diamond também. Tá vendo isso daqui, ó? Isso aqui é um módulo. Isso daqui foi climpado, né? Esse chicote que eu comprei, preparei, climpei. Tem necessidade? Não tinha de eu fazer isso, tá? Porque tem Diamonds no mercado. Só que como eu tinha já uma fita de LED top aqui, que a RJ LED até me indicou na época, e eu tinha módulo, eu tinha as coisas, eu falei, por que não montar um por conta própria? Por que não eu desenvolver um Angel, um Diamond, né? Aí eu fui e desenvolvi o Diamond também. Tá, o Angel eu fiz tudo sob medida para encaixar na capa, olha que perfeição, cara, é muito top, velho. Então foi um negócio assim que eu fiz e, cara, eu não tenho vergonha de admitir, ficou muito perfeito, tá? Esse farol tá perfeito, eu não preciso esconder isso, tá? Eu caprichei para poder ficar bom, beleza? Tanto no quesito de montagem, de pintura, de desenvolvimento, nivedação, galera, olha isso, mano. Fala a verdade, isso daqui parece adaptado?
Vocês não estão vendo o que é que eu tô falando? É a tampa, tá? Farol do Civic não tem tampa, galera, tá? Eles utilizam lâmpada HB4 e HB3, então ela já tem a própria vedação, então a lâmpada fica para fora. Beleza? Então é um negócio que eu desenvolvi, tá? É tudo encaixado, ó. É tudo, mano, é muito bem encaixado. Isso aqui eu não consigo nem tirar com a mão, uma mão só, sem segurar o farol. Tem que segurar o farol para poder tirar essa tampa aqui, tá? Pessoal, plug and play, tá? Mando tudo, os plug, ó, plug original, tá? HB4, plug HB4, HB3, tá? Kit do conector 2 vias, conector do Diamond, tudo bem vedado. Olha essa vedação, cara, ó. Isso daqui é uma solda, tá? Isso daqui é uma cola que parece uma solda. É conhecida como solda, tá? Solda fria que falam. Beleza? Ó, conector, eu mando os plugzinhos com um terminalzinho e tudo pro cliente climpar no chicote da lanterna dele para os ends funcionar perfeitamente. Não é o mesmo plug do original, mas eu mando um plugzinho para ficar tudo plug and play, tá? Ó o chicote, fiz um puta de um chicote grande, não tinha necessidade de fazer isso aqui. Acho que 1 metro já dava, fiz com 1,5 metro. Entende? Então, tipo assim, ó, cara, eu vou virar esse farol aqui, tá? Eu vou virar ele e vou mostrar o outro diferencial também, calma aí. Ó, rapaziada, vocês estão vendo a diferença? Tem 3 copos iguais e um diferente. Gênesis, por que esse copo é cônico? Por que ele é cônico? Me explica, por que ele é cônico? Galera, do lado esquerdo, motorista, tem um reservatório, tá? Esse reservatório, se você não fazer uma tampa cônica, pega nele, entendeu? Não tem só o reservatório, mas um monte de tranqueiraiada ali no cofre do Civic. Então tem que fazer esse copo cônico, ó. Esse é metálico, tá? Tem que fazer cônico para o reservatório não pegar, tá? Então isso aqui é um diferencial, beleza? Vedação, cara, ó, ó isso daqui, ó. Não sei se eu vou conseguir tirar com a mão só, deixa eu tentar apoiar aqui, ó. Ó. Mano, calma aí. Ó, entendeu? É muito bem vedado, beleza? E é bonita, né? Até que é uma tampa bonita. Deixa eu mostrar aqui dentro pra vocês, cara. Eu faço o aprofundamento do projetor, não é coisa fácil, tá? Essa peça aqui, ó, demorou um ano e pouco para eu poder desenvolver ela, tá? Tá vendo essa peça aqui? É um copo repuxado que eu mando para metalúrgica, ele repuxa para mim na dimensão que eu preciso para eu poder colocar aqui no lugar e ficar essa perfeição, tá? Vem um LEDzinho, ó, terminal, ó, tudo no termo retrátil, tudo bonitinho, eu enrolo aqui em volta para não ficar aquele excesso de fio, né? E ao mesmo tempo ter excesso de fio, né? Eu coloco aqui em volta, o cliente quando chegar lá ele desrosqueia a lâmpada aqui, tira e já era, tá? Super LED de qualidade. Vai super LED nos dois, puta iluminação que esse farol tem. Por quê? Porque é um serviço, cara, que é feito com carinho, tá? Eu gosto de fazer isso, tá? Eu gosto, isso daqui é meu trampo, cara, isso daqui é minha vida, tá? Eu gosto muito de fazer isso daqui. E ó, deixa eu ver se eu consigo colocar com a mão, que é difícil. É muito prensado, sabe, galera? Ó, ó, ó. Olha isso. Calma aí, que com a mão é difícil. Com a mão é difícil, ó. Olha como bate perfeito, cara, ó. Olha isso. Mano, sabe qual é o legal? Que o americano, tem gente que não gosta disso, tá? Whitworth, tá? Medida americana. Aqui a gente trabalha com a métrica. O americano trabalha com a Whitworth, medida americana. E o legal é que todas as medidas é muito padrão, tá? Então eu consigo trabalhar com isso. Por quê? Porque o chinês também trabalha com Whitworth. Então esse farol aqui não é o original, mas é um farol de muita qualidade, tá? É muita qualidade. Eu trabalho com ele aí, ó, muito tempo, tá? É um farol que não me dá dor de cabeça. E normalmente o chinês e o americano, Depo, TIC, que são essas empresas aí de Taiwan também, eles trabalham muito com medidas Whitworth, tá? Então tipo assim, você pega uma peça, tem 2 polegadas, tem 3 polegadas, tem 4 polegadas, é polegadas, entendeu? Então isso que é legal, tá? Eu não sei se eu falei errado para vocês, o Whitworth é polegada, tá? Não sei se eu confundi aí no vídeo, mas qualquer coisa eu coloco o textinho aí, tá bom? Então tudo é muitas medidas padrões, então eu consigo pegar uma coisa de uma outra área, implementar no meu serviço, que vai bater perfeitamente com as devidas adaptações, tá bom? Vamos lá, pessoal, deixa eu mostrar um pouco para vocês sobre as funcionalidades, tá? A lanterna vai começar a ser o Angel, tá? A lanterna, no caso, é o DRL, é o farolete, em algumas regiões falam, tá? É a luz diurna, né? É essa lâmpada, tá? Ele faz a função ali da lâmpada T10 e etc, tá? Eu não vou entrar nesses detalhes, mas vocês já entenderam. É a primeira função do farol, função lanterna, tá?
Aí o farol ele vai ter farol baixo e farol alto que vai estar nos dois projetores. Farol alto, farol baixo nesse projetor, farol baixo nesse projetor, farol baixo naquele projetor, farol baixo naquele projetor. Farol alto nesse projetor, farol alto nesse projetor, farol alto nesse projetor, farol alto nesse projetor. Cara, eu tô falando meio estranho assim porque o pessoal se confunde. Eles pensam que o projetor só faz farol baixo, mas não. Ele faz farol alto e você vai ter 4 faróis baixos, 4 faróis altos. Tá? Vamos falar direito? 2 faróis baixos e 2 faróis altos, né? Porque cada farol faz um farol baixo e o outro faz um farol baixo, outro farol alto. É isso aí, cara. Vocês entenderam, né? E vai ter a função seta também, que essa parte aqui que vocês estão vendo em pintura âmbar, tá? Dificilmente o cliente me pede com a pintura cromada normal, porque, cara, é muito lindo, cara. Esse daqui não tem quem não goste, mano. Dificilmente alguém não vai gostar da setinha âmbar, que fica muito top. Vedação top, tá, ó. Farol pinado, galera. Pinado, tá? O farol tá pinado. Olha isso. Olha que perfeição, cara. Pra quê? Pra quê? Pra ficar bem resistente, tá? Não vai abrir esse farol, tudo bem? E vamos lá, vamos testar? Ó, vou ligar aqui a energia. Calma aí que essa fonte é uma merda. Deixa eu mexer aqui porque esse fio é uma bosta. Calma aí. Aí. Olha lá. Cara, olha esses Angels. Oh, bom de câmera profissional é isso, né, mano? Ele pega os detalhes, né? Olha isso. Ele mostra a realidade. Tá aí a realidade pra vocês. Farol é lindo. Tenho que parabenizar de novo RJ LED pela qualidade dos Angels, tá? Mano, tá um capricho. Eu mando o projeto pra ele, ele faz do jeito que eu quero, mano. Entendeu? Ficou muito bom, tá? Ficou muito bom. Indico muito esse cara. Indico demais. E mais pra frente vai ser lançada uma linha da Gênesis Garage aí juntamente com a RJ LED, tá? Esperem, meus amigos. Esperem. Cara, foi difícil de adaptar, tá? Eu tive que fazer cortes na máscara. Vocês podem ver, olha a perfeição do alinhamento do Angel ali, ó. Tá vendo, galera? Tá vendo o diferencial? Ali, ó. Tá vendo aquilo ali, ó? Ó a distância da máscara, não pega, tá? Ele passa ali, ó, beirando, mas não pega, tudo bem? Então, tipo assim, é uma coisa que eu faço sob medida, tá? É uma coisa feita para cada cliente. Não é uma coisa que eu vou lá e só coloco. Não é. Tudo é estudado, tá? É isso que eu quero explicar nesse vídeo. Eu quero bater muito nessa tecla, ó, porque tem gente aí que pensa que é só colocar no lugar. Nossa, você cobra caro para colocar só o projetor no lugar. Não é assim, tá bom? Não é assim. Vou mostrar o Diamond. Rapaziada, o legal desse farol aqui é que ele tem Diamond, tá? E o Diamond é controlado pelo Bluetooth nesse kit aqui, tá bom? Por isso que eu falo que é um dos faróis mais caros aqui da Gênesis Garage. Ele vai ter Diamond nos 4 projetores, tá? E cada kit, pro pessoal que faz orçamento comigo, sabe que não é barato cada kitzinho, tá? Então, ó, vou ligar aqui, ó, o Diamond, beleza? Ó lá, ó. Ligou, tá? Tá no verde, né? Como dá pra ver aí, tá no verde, beleza? O Angel ele vai atrapalhar um pouquinho, porque o Angel é bem mais forte do que o Diamond, né? Porque o Diamond é um enfeite. Mas vamos lá, ó. Olha lá. Eu consigo trocar a cor dele tudo pelo celular, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou desligar os Angels, mas calma aí, deixa eu colocar no vermelho, cara, pra vocês terem uma noção de como que fica top. Ó. Mano, olha que... Mano, que farol lindo, velho. Sem maldade, mano. Eu tô impressionado. Hoje eu acordei impressionado com esses faróis, tá? Não tem muito o que falar, cara. O pessoal pode falar aí que eu tô exagerando e tal, mas... Só quem pega esses faróis na mão mesmo sabe como que fica muito top. A câmera em si, ela mostra muito bem, tá? Como que tá o projeto. Mas quando você pega na mão mesmo, nossa, você é louco, cara. Olha isso, ó. Ó. Vocês estão ligados que eu sou fissurado pelo roxo, né? Eu acho muito linda essa cor. Ó. Vermelho, verde. Não sei se alguém gosta de verde aí, não sou muito fã. Mas ó, azul. Pronto, pessoal, desliguei os Diamonds, os Angels. Vou deixar só o Diamond ligado aí pra vocês terem uma noção. Olha que coisa linda, cara. E lembra que eu falei pra vocês que ficou muito forte? Ó, vocês podem ver até o reflexo aqui, tá? É justamente porque eu utilizei a fita de LED e tal, os negócios bem pica aqui mesmo pra poder ficar esse negócio top, tá? Foi um projeto de desenvolvimento, né? Vamos se dizer assim. Os próximos agora eu vou utilizar o Diamond industrial mesmo, que ele também é forte. Mas só que eu queria esse diferencial no primeiro projeto. E ficou muito bom, cara. Deixa eu tentar colocar um estilo aqui. White Strobe. Dá pra você colocar vários estilos e tal. Green 7 Color Strobe. Olha lá. Todas as 7 cores, né? Green Blue.
Cyan 7 Colors Crossfade. Eu gosto desse estilo aqui, ó, pra poder mostrar pra vocês. Olha como é top, mano. E aí, galera, o que vocês acharam do farol? Tá? Ele é um kit completo. Vai uma chave exclusiva desenvolvida e patenteada pela Genesis Garage. É uma chave de alinhamento do projetor que eu desenvolvi, tá? Pra quê? Pra poder facilitar mais pro cliente na hora da instalação. Esse cabeamento aqui é o cabeamento do Diamond que eu fiz, tá? Aqui tá o módulo, ficou bem slim, bem fininho, tá? Eu utilizei um módulozinho aí bem fino, ó, bem slim. Para o cliente colocar em um cantinho, tá bem vedado, tá? Colocar em um cantinho ali e não ficar aquele módulo enorme em algum canto, tá? Então ele já segue com fio, vai pro outro lado, encaixa no outro farol e é isso, cara. O outro farol tá aqui do lado, mostrando a parte de trás pra vocês. Mano, que farol maravilhoso, velho. Maravilhoso! E aí, pessoal, o que vocês acharam? Deixa no comentário, tá? Genesis Garage vai ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. E caso precisar de orçamento, o contato na descrição. Até a próxima, galera. Valeu!